Abacuque 3, versículo 2. Aleluias. Assim diz a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Fecha a tua Bíblia, coloca em teu assento ainda de pé. Nós vamos levantar um clamor. E vamos fazer da oração do profeta Abacuque a nossa oração nessa noite. Certamente, meus queridos, Abacuque teve um vislumbre, uma visão dos dias vindouros. E ele contemplou, meus queridos, nessa visão, um dia difícil que a igreja estava para enfrentar. E ele viu, meus queridos, a frieza, a sequidão tomando conta do coração do povo de Deus. Então, movido pelo próprio Espírito Santo de Deus, ele cita dizendo, clamando: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a torna conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Olha que oração simples, eficaz e tremenda. E nós olhamos nos dias de hoje, é exatamente isso que tem acontecido. A obra, meus queridos, a cada dia tem perdido a essência, o fogo, a presença de Deus. Eu quero te dizer em alto e em bom som, essa obra não é esse templo de 4 paredes. Essa obra é eu, é você, somos nós. Não é a parede, meus queridos, que precisa ser avivada, não. Ela não dá glória a Deus, ela não glorifica, ela não canta, ela não faz obra. Meus queridos, as 4 paredes, meus queridos, ela não serve a Deus, mas é eu e você que damos o nosso corpo, que é chamado de templo do Espírito Santo, para glorificar o nosso Senhor, o Rei da Glória. E esse templo precisa ser avivado a cada dia, e o fogo do Espírito Santo de Deus precisa estar queimando dentro desse templo. Mas muitas vezes precisamos lembrar, meus queridos, de clamar pela misericórdia de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa limitação, reconhecendo, meus queridos, que a presença e a essência a cada dia, meus queridos, está saindo de mim. E se eu não despertar, se eu, meus queridos, não acordar, simplesmente eu irei cair, meus queridos, no acomodismo e na frieza espiritual. E quando o homem chega nessa situação, tudo à tua volta passa a estar ruim. O culto já não tem mais graça, a palavra já não queima dentro de mim. Começo a ver problema tudo em todos. Por quê? Porque o autor, meus queridos, da vida, o autor, meus queridos, da paz e do amor, já não está dentro de mim. As coisas já não fazem tanto sentido assim. Tudo que eu passo a ver e a contemplar, sempre haverá problema. Por quê? Porque o verdadeiro problema, meus queridos, está dentro de tais pessoas. A falta da presença de Deus, a falta da essência de Deus. E hoje eu vou dedicar esse culto para falar, meus queridos, acerca do fogo do Espírito Santo, acerca da presença maravilhosa do Espírito Santo. Por quê, meus queridos? Porque está no coração do Pai avivar você sobre essa terra. Está no coração do Pai, meus queridos, ativar você sobre essa terra, para que você venha cumprir o propósito de Deus sobre essa terra. Mas para isso é necessário nós termos um encontro com esse fogo maravilhoso, e deixarmos então esse fogo queimar dentro de nós. Vamos clamar nessa noite, estenda as tuas mãos, e vamos iniciar este culto abrindo o nosso coração para Deus. Detalhe, presta atenção, você não está abrindo teu coração para mim,
Você está abrindo o coração para o teu Deus, aquele que quer, que ter um encontro vivo e real com você nessa noite, aquele que tem olhado para você com um olhar de graça e de amor, aquele que marcou, um encontro com você nesse momento, para que você venha novamente, experimentar o que é ser inundado pelo teu amor, a tua presença. Pessoas aqui, irão, cair em pranto, pessoas começarão a chorar, pessoas que serão inundadas por essa glória, porque a realidade dele está aqui, e o Pai quer mostrar, que ele é real para você. Apenas, se desligue de tudo e de todos nessa noite, se volte a Deus de corpo, alma e espírito. Literalmente, se volte a Deus de corpo, alma e espírito, e conhecerá o amor de Deus sobre essa terra. Conhecerás a bondade de Deus sobre essa terra. Comece a falar com teu Pai nessa noite. Não deixe esse culto ser um culto comum para você. Esse culto pode ser um comum, meus queridos, pode ser um culto comum para muitas pessoas aqui nessa noite, mas menos para você. Você irá dizer para o teu Pai nessa noite: Pai, me ajude a me ligar em Ti, me ajude a me ligar nos céus, e ainda que a minha irmã da direita, ainda que a minha irmã da esquerda não venha dar lugar para o Senhor, eu darei lugar para o Senhor. Ainda que o meu irmão da direita, ainda que o meu irmão da esquerda não venha se abrir para o Senhor, eu me abrirei para o Senhor, porque eu estou aqui para prestar o meu melhor para o Senhor. Eu estou aqui como um verdadeiro adorador. Ei, igreja do Senhor, você, para ser um verdadeiro adorador, meus queridos, você não precisa estar em abundância, você não precisa estar em pastos verdejantes, não. Você pode estar no vale, você pode estar na prova. Se o teu espírito é um espírito de um verdadeiro adorador, você irá ser achado como Jó. Jó estava no vale na prova, mas em teus lábios havia uma adoração pura e sincera. Ele amava e adorava o teu Deus, não importa qual seja o vale que você esteja passando, a dificuldade que você esteja enfrentando. É possível você dar o teu melhor para Deus nessa noite. É possível você se rasgar para Deus nessa noite. Então a presença virá sobre você. O amor do Pai virá sobre você. Você quer ser inundado por essa presença? Você quer mais de Deus nessa noite? Comece abrindo o teu coração para Deus e convide Ele com sinceridade. E diga para Ele: Espírito Santo, venha. Em o nome de Jesus. Convide a Ele nessa noite. E diga para Ele: Espírito Santo, venha. Convide o Espírito Santo de Deus. Se você tem sentido em teu espírito que de alguma maneira você tem errado, você tem pecado, peça a Ele perdão. Peça a Ele perdão. Se achegue a Deus. Se achegue a Deus. Se achegue a Deus. Meu filho Marcelo, vem cá, meu filho. Fica nesse canto aqui para mim. Estenda tuas mãos. Se você sente em teu espírito que é necessário você pedir Ele perdão, peça a Ele perdão. Rasga o teu coração para Deus. Diga para Ele: Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Eu não quero que nada nessa noite venha gerar uma divisão, uma separação entre eu e o Senhor. Eu estou aqui como uma filha amada. Eu estou aqui como um filho amado para me achegar ao Senhor e receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Você irá dizer para Ele com suas palavras: clame a Jesus. Clame a Jesus. Clame a Jesus. Se achegue a Deus nessa noite. A graça na presença de Deus. A graça
na cruz do Calvário. E Ele quer que os teus filhos se acheguem a Ele com sinceridade. O desejo do Pai é se revelar a um povo sobre essa terra que o clama, que o busca de todo o teu ser. Oh! Você é esse altar. Você é esse altar, o altar onde o Espírito Santo de Deus ele desce como fogo, como glória. Oh! Espírito Santo de Deus, venha, meu Pai, com a tua nuvem sobre toda essa casa. Venha com tua doce e maravilhosa presença sobre essa igreja. Em o nome de Jesus, meu Pai. Manifesta aqui, meu Pai, a tua glória. Manifesta aqui o teu amor. Aumente a tua oração, meus filhos. Aumente o teu clamor pela presença do Pai. Comece a se derramar, a se lançar aos pés da cruz com sinceridade. Terás um encontro com a glória de Deus essa noite. Terás um encontro com a presença. Oh! Você pode clamar a Ele. Você pode clamar bem forte. Tu és adorado, Senhor. Tu és adorado, Senhor. Tu és adorado, Senhor. Vem, amigo Espírito Santo. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Venha com tua presença. Venha com teu amor, meu Pai, sobre essa casa. Em nome de Jesus, manifesta aqui, meu Pai, a realidade dos céus sobre a terra. Nai canto pacasso rimicai. Narabacarabaxu rimicai. Coloque anjos ministradores, Pai, sobre essa casa. Em o nome de Jesus. Oh! Tu és lindo, papai. Você que for ministrado pelo Espírito Santo para se tornar um mantenedor, um ofertante desse ministério, entre em contato conosco e eu estarei passando para você o que é necessário para que você se torne uma coluna desse ministério de avivamento. Em nome de Jesus. Toda amada igreja, estenda as mãos para cá como sinal de receber. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo nessa noite todos os mantenedores do ministério íntimos do Santo Espírito. Cada vida que tem ofertado e dizimado nesse ministério. Que venha, Senhor, um manto de provisão. Que venha, Senhor, um manto de dupla honra. Em o nome de Jesus, meu Pai. Debaixo da tua maravilhosa unção, eu decreto sobre, Pai, Senhor, cada vida preciosa que tem semeado nesse ministério uma unção de prosperidade. Se você pode crer, comece a receber em tua vida, em teu lar, em tua casa, em o nome de Jesus. Aonde você estiver ouvindo essa palavra, assistindo esse vídeo, receba essa bênção. Filhos preciosos que estão aqui presentes, receba essa bênção. Em o nome de Jesus, que o céu se abra sobre a tua vida e que venha recursos do céu sobre o teu celeiro, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Timóteo 1, versículo 6.
2 Timóteo 1, versículo 6. E na medida que você for encontrando, vamos colocando de pé toda a amada igreja em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tu és lindo, Jesus, tu és maravilhoso. Segunda Timóteo 1, versículo 6. Glória a Deus, hoje é uma noite gloriosa. Aleluias. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Amém? Vamos fazer a leitura novamente, toda a igreja juntos. Amém? Você que quiser acompanhar a leitura aqui no telão, fica melhor ainda para a gente falar a mesma linguagem. Amém? No 3, amém? Bem forte a igreja, amém? 1, 2, 3. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aleluias, glória a Deus. Podeis sentar, toda a amada igreja, amém? Aleluias. Oh Deus maravilhoso, glória a Deus. Mateus, coloca um fundo suave, baixinho, baixinho. Presta atenção, meus queridos, nós oramos, clamamos aqui por um bom tempo, amém? E hoje eu quero entrar diretamente na palavra para a gente poder ganharmos tempo. Então orarmos por vocês, por impartição de unção em dons espirituais e ainda terminarmos em um bom horário. Aleluias, aí é tremendo, né? Fazer tudo isso e ainda terminar no horário. Aleluias. Abaixa um pouquinho mais esse fundo aí, fazendo favor. Aleluias. Glória a Deus. Meus queridos, dobre a tua atenção aqui para o altar. De olhos fechados ou que seja aberto, da forma que você achar melhor. Contanto que você esteja ligado no Pai, ligado em Deus. Amém? A palavra de Deus diz, meus queridos, para nós despertar o dom de Deus que é em nós, que foi transferido, que foi concedido pela imposição de mãos. Nessa noite eu quero, meus queridos, falar acerca do pilar, os pilares do avivamento. E para que eu venha falar dos pilares do avivamento, em primeiro lugar, meus queridos, eu preciso colocar em foco que existe, meus queridos, um dom, que existe, meus queridos, um tesouro que o Pai concedeu e confiou para cada um de nós. Quando o Espírito Santo de Deus ele vem até o homem para distribuirmos algo celestial, ou ele distribui dons espirituais sobre a vida do homem, ou ele distribui a tua maravilhosa unção. Tanto a unção quanto os dons espirituais são fatores que vêm dos céus, e uma vez derramados sobre a vida do homem, gera algo chamado avivamento. Avivamento é o poder de Deus em ação sobre essa terra. Avivamento, meus queridos, é a glória de Deus sendo manifestada sobre essa terra. Avivamento, meus queridos, é que faz a igreja de Cristo ser uma igreja viva sobre essa terra, uma igreja ativa. Mas existem alguns fatores que muitas vezes que nós não observamos e que no passar do tempo fica desapercebido em nossas vidas. E automaticamente, meus queridos, começa então a adormecer o tesouro, a essência, o fogo, a presença de Deus que o Pai havia nos concedido. Timóteo, filho de Paulo, ele passou por isso, mesmo tendo conhecido um poderoso homem de Deus por nome Paulo, um homem amigo do Espírito Santo, que exercia o 4º nível da unção, mesmo caminhando em tempos bíblicos,
De alguma maneira, meus queridos, Timóteo não soube reter, não soube zelar e guardar o tesouro que o Pai havia concedido para ele. E com certeza, meus queridos, ele estava caindo em uma frieza espiritual. A obra que esse homem executava já não era uma obra movida pelo sobrenatural. Por quê? Porque uma vez que o fogo é arrancado do homem, uma vez que os dons espirituais é enterrado, nós tornamos pessoas comuns sobre essa terra. E deixa eu te dizer, meus queridos, pessoas comuns não marcam a geração. Pessoas comuns não faz a diferença. Pessoas comuns não vivem o sobrenatural de Deus. Pessoas comuns, meus, que simplesmente partem e morrem como pessoas comuns. Por quê? Porque pessoas comuns. E o apóstolo Paulo, carregando amor em teu coração, pelo teu filho na fé, escreve para o teu filho amado, por duas vezes ele traz a Timóteo uma exortação: ei, meu filho, desperte o dom de Deus que é em tua vida. Você já foi ministrado, você já recebeu muito sobre essa terra, mas você precisa despertar o tesouro que tem estado dentro de você. Você precisa fazer florescer novamente, para que o propósito de Deus venha se cumprir em tua vida. Quantos nos dias de hoje, meus queridos, têm vivido com os dons adormecidos em tua vida? Quantos nos dias de hoje, meus queridos, têm vivido, meus queridos, com a unção adormecida dentro da tua vida? Assim como nós demos abertura no culto dessa noite, o profeta Abacuque, ele contemplou esses dias, e movido pelo Espírito Santo de Deus, ele clama, meus queridos, com todo o teu ser: Senhor, avive a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz conhecida sobre essa terra. E na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Uma coisa só pode trazer a ira de Deus sobre a terra. Uma coisa só pode fazer Deus irar sobre essa terra: o pecado, a iniquidade. O primeiro pilar para que o avivamento seja restaurado é exatamente o arrependimento. Muitos têm perdido o fogo do Espírito Santo. Muitos têm perdido, meus queridos, os dons espirituais, porque vivem, meus queridos, debaixo de uma graça abusiva. Irei repetir: muitos têm vivido debaixo de uma graça abusiva. Não, eu estou debaixo da graça, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e acaba caindo em pecado. E por causa do pecado, meus queridos, a essência desaparece. O Pai nos chama, meus queridos, nessa noite a um pleno arrependimento. Muitos almejam, muitos desejam que a igreja de Cristo venha viver o avivamento. E muitos entram em contato comigo dos 4 cantos do Brasil, perguntando para mim: apóstolo, qual é o segredo, quais são as chaves para o avivamento? Vivemos em dias em que o excesso de informação tem roubado a essência de Deus no coração de muitos. Pois o excesso de informação muitas vezes que atrapalha a grandeza de Deus. Hoje, nessa noite, eu quero falar, meus queridos, de algumas chaves primordiais. Eu chamo de pilar do avivamento. Você está lembrado dos ensinamentos que nós aprendemos lá atrás? Até mesmo através de igrejas que nós consideramos religiosas, que andavam e viviam no extremo. Você está lembrado? Deixa eu te dizer, meus queridos, muitos desses ensinamentos são reais e verídicos e ainda se aplicam nos dias de hoje. Amamos muito quando nós ouvimos uma mensagem do reino
exaltamos e glorificamos a Deus, dizendo: não, mas agora eu vivo o reino. Mas o que eu te dizemos que reino é santidade, reino é renúncia de pecado, reino é uma vida de arrependimento contínuo, reino, meus queridos, é eu pautar a minha vida na palavra de Deus. E quantos nos dias de hoje não quer observar, meus queridos, esse pequeno detalhe? Temos perdido os pilares do avivamento, vivendo, meus queridos, uma vida mundana e carnal. Vivemos dias caóticos e difíceis sobre essa terra. E quantas vezes perdemos, meus queridos, a reverência dentro da casa de Deus? Quantas vezes, meus queridos, cultuamos a Deus como um religioso cultua, simplesmente de corpo presente, mas o espírito longe de Deus. É muito normal a gente ver isso acontecer nos dias de hoje. Eu estou dentro do culto, eu estou dentro da casa de Deus, porque afinal de contas hoje é domingo. Eu preciso estar dentro da casa de Deus. Afinal de contas eu me sinto muito mal quando não vou na casa de Deus. Cultos rotineiros. E caímos muitas vezes em práticas religiosas. Meus queridos, o objetivo de nós reunirmos para congregarmos a Deus é nós, meus queridos, nos achegarmos a Deus, para que o Pai eterno venha alinhar a nossa vida com o propósito celestial. E a primeira coisa que o Pai faz na vida do homem, meus queridos, antes de qualquer outra obra, é gerar, meus queridos, arrependimento contínuo. Arrependimento não é algo que eu gero somente quando eu venho até a frente da cruz pela primeira vez em minha vida. Não, meus queridos, é algo contínuo, diário. Eu preciso, meus queridos, ser uma pessoa humilde e simples na presença de Deus para aceitar o tratamento de Deus. E quantas vezes, meus queridos, nós ministramos uma palavra, entre aspas, dura, aí se levanta um e diz: não, está me dando indireta. Aí se levanta outro e fecha a cara: não, está batendo em mim. A palavra de Deus, meus queridos, ela corta para dois lados. Eu estava orando em minha casa e o Pai, ele é maravilhoso, ele conversa comigo, eu ouço a voz dele. E ele me dizia, conversando comigo, não fazia parte do sermão, mas se ele está me lembrando aqui, eu quero citar para você. Eu orando durante o dia inteiro, o Pai falou comigo: meu filho, realmente nós vivemos dias difíceis. Muitas vezes a igreja tem resistência de receber a correção, o caminho que eu tenho para dar para ela. Aí o Pai me mostrou dois profetas na palavra, dois extremos. O primeiro, meus queridos, era o sermão de um homem chamado João, conhecido também, meus queridos, como um profeta do amor. Quem sabe esse profeta caminhava debaixo da unção do Cordeiro. Então, meus queridos, ele começava a compor e a pregar, e eram lindas os teus sermões. E ele dizia: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo justo. Aí o Espírito Santo de Deus me falava um pouquinho do profeta João, considerado também um profeta do amor. Aí do outro lado o Pai também me dizia: meu filho, o meu evangelho também muitas vezes não é só meu. Olha, do outro lado eu também tenho um outro homem, profeta também, chamado João. E olha o sermão dele: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, pois em verdade vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E nós aprendemos o que, meus queridos? O evangelho precisa ser pleno em nosso coração. Existem momentos que Deus irá te abraçar. Ei, garotão, filhão, você tropeçou, mas estou aqui, cara. Como teu pai, você pode apostar em mim. Eu sou o teu advogado.
Mas tem momento na nossa vida que vai cortar reto, ei! Por causa da dureza do teu coração, se converta. E se necessário, Ele vai nos chamar de raça de víbora, ei! Isso mesmo que você está ouvindo, está pesado para você. Uma geração inteira, uma nação inteira, melhor dizendo, ouvir esse sermão que, se for pregado no dia de hoje, leva alguns de cara fechada, outros a dizer que estão lançando direto. Levou, meus queridos, milhares de pessoas ao arrependimento, e eles se renderam aos pés de Jesus, porque tudo está relacionado à forma que você recebe a palavra de Deus. Se eu entendo que o Pai, meus queridos, com amor, porque toda a palavra de Deus, ela é amor, só que muitas vezes ela se estreita para nós por causa da dureza do nosso coração. Você já parou para pensar nisso? Algumas vezes o Pai tem que arrochar, aumentar o tom, ser mais direto, pegar mais duro, por causa de algo chamado coração endurecido. Mas se abrimos o coração para Deus, certamente o Pai, meus queridos, falará doce como mel aos nossos corações. O primeiro princípio é o arrependimento. O primeiro pilar do avivamento. O avivamento tem sido perdido, meus queridos, por causa de pessoas que não têm percebido a forma de Deus operar sobre a terra. Vivemos dias, já citei isso aqui, meus queridos, vivemos dias em que, meus queridos, uma geração de pensadores tem se levantado. O pai espiritual, o pastor, o apóstolo, já não tem, meus queridos, mais peso em suas palavras, porque a geração dos pensadores. Aí Deus usa o pai espiritual para liberar uma palavra. Aí você sabe qual é a atitude de um pensador? Não é bem assim não, eu conheço a palavra. A palavra de Deus também diz assim: não, meu negócio é entre eu e Deus. Eu corto direto com o Pai. Aí a igreja esquece, meus queridos, que Deus constituiu sobre a terra, meus queridos, um ungido, também chamado na palavra de Deus como um anjo da igreja, para dar direção e condução à igreja. E nós, meus queridos, não queremos acatar o que é dito pelo profeta, pelo pai, o pastor, o apóstolo. Queremos seguir em nossa própria direção. Ação, meus queridos, de pensadores. Tais pessoas, meus queridos, nunca evoluem, nunca crescem espiritualmente. Porque, meus queridos, são pessoas que se pastoreiam. E é um grande pecado, meus queridos, quando nós decidimos nos pastorear. O maior pecado do homem é ele achar, meus queridos, que tem direção própria. Porque quando nós fazemos isso, quebramos um princípio no mundo espiritual, no reino de Deus, que é da hierarquia. Tudo que Deus faz, meus queridos, primeiro Ele libera sobre o anjo da igreja, depois, meus queridos, o anjo da igreja libera para toda a igreja. Então o povo, assim como aconteceu, meus queridos, lá atrás, através, meus queridos, de Moisés, a multidão inteira é conduzida para a terra que emana leite e mel. Por quê, meus queridos? Porque há um líder dando a direção. Então, quando você ouvir o teu pai espiritual ministrando uma palavra rema e profética, não fecha a tua carinha, não. Eu estou pregando aquilo que Deus está trazendo da glória, aquilo que o Pai está me revelando, para que você venha atingir o propósito e o objetivo de Deus sobre essa terra. Queira receber o Evangelho de Cristo em tua totalidade e queira estar submisso a uma autoridade sobre a tua vida. Você irá deixar de praticar muitos erros e deslizes por causa da tua submissão a uma autoridade. O Senhor Jesus, Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e por ela são conduzidas. Mas como que a voz do Pai se manifesta na terra? Através do anjo da igreja. Porque Deus precisa de um corpo para comunicar. Eu estou com os meus lábios e a minha voz comunicando a você, mas a palavra é de Deus. O primeiro princípio é gerar arrependimento. Deixa eu acelerar aqui.
Você quer viver uma vida de avivamento, restaurar o avivamento em tua vida, a cada dia gere o arrependimento. E deixa eu passar para você uma chave poderosa, para que você possa se encontrar com Deus: simplicidade e humildade. Quando nós não reconhecemos, meus queridos, que nós precisamos ser tratados, quando nós não reconhecemos que nós precisamos ser moldados por Deus, quando nós queremos maquiar, esconder a fraqueza, o problema que está dentro de mim, somos consumidos por esse problema, somos consumidos por esse pecado, e esse pecado se torna lepra em nossas vidas, e perecemos com essa lepra, porque eu não sou humilde para buscar minha autoridade espiritual, para buscar minha liderança e bater um papo reto. Paizão, pai espiritual, pastor, apóstolo, eu tenho passado por dias difíceis, e eu reconheço que nesse vale, eu reconheço que eu tenho errado, e sozinho eu não consigo. Eu preciso de intercessão, eu preciso do teu apoio, do teu abraço. Então a obra vai ser feita em tua vida. Existem cadeias espirituais que só quebram em tua vida se você for humilde para confessar. Existem fraquezas espirituais que você só rompe e vence ela se você, meus queridos, bater um papo reto com tua liderança. Não é com o profetinha, não é, meus queridos, com o irmão, a irmãzinha do coco. Estou falando com a tua liderança. Vivemos disso que as pessoas querem ocultar, meus queridos. Eu estou abrindo a boca aqui, deixando Deus falar, tá? Deus está falando com pessoas aqui. Pessoas que ocultar a fraqueza do teu líder. Deus dá visão de águia, revela o oculto e escondido. Você acha que o teu líder não viu. Ele está vendo, meus queridos, o teu caminho, está vendo para onde você está indo, mas não manifestou ainda, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Então Ele está te esperando, você com amor e com carinho, se achegar até Ele para bater um papo reto entre filho e pai e filho, entre filha e pai e filha. Está entendendo o mistério? Deixa eu te contar a história de um homem rápido aqui. O nome dele se chama Isaías. A palavra de Deus diz que no ano em que morreu o rei Osias, o profeta, ele teve um encontro com Deus. E deixa eu te dizer algo aqui, músicas, rapidamente, prestar atenção, porque eu vou liberar uma revelação aqui. Para aqueles que não conhecem a história do rei Osias, meus queridos, ele foi ferido de lepra. E a palavra de Deus diz que ele esteve leproso até o dia da tua morte, por causa de uma pequena engrenagem que ele não quis executar. Você sabe que engrenagem é essa? O princípio da humildade e da simplicidade. Ele foi confrontado através da palavra, através dos sacerdotes. Ele foi confrontado acerca do pecado que ele estava cometendo, mas o coração se endureceu. Por quê? Porque ele se achava uma autoridade muito grande, ele se achava muito importante. Não, mas eu não aceito ser confrontado. E diz a palavra do Senhor, meus queridos, que o coração dele se indignou e se irou. E quando ele se indignou e se irou com a mensagem do homem, o enviado de Deus, naquele momento foi selado a sentença: irá viver leproso até o último dia da tua vida, por causa do coração endurecido. Agora, do outro lado, meus queridos, da história, tinha o Isaías, que estávamos entrando dentro do templo, a glória de Deus se manifestando. E, meus queridos, eu quero te dizer que se não fosse o coração do profeta Isaías, ele também iria perecer na mesma hora, porque a santidade de Deus, ela mata, meus queridos, qualquer um que não foi justificado pelo teu Senhor. Olha a revelação. O profeta Isaías, ele faz uma declaração, meus queridos, dizendo: ai de mim, pois vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. O anjo vem até ele com a brasa viva tirada do altar. Para quê? Para liberar unção sobre ele? Não. Para liberar poder sobre ele? Não. Para trazer purificação aos teus lábios. Onde estava o pecado? Na boca, nos lábios.
pegou a brasa, tocou na boca dele e diz: eis que os teus pecados são perdoados e Deus tem virado os olhos para ti. O que foi isso, meus queridos? Princípio de simplicidade e humildade. De um lado, meus queridos, da história, um pereceu porque não gerou arrependimento, não gerou humildade para ser confrontado com a palavra. Do outro lado, nós encontramos um homem de Deus, alcançando o favor de Deus por causa do teu coração. Quero te dizer, como um profeta de Deus nessa noite, Deus quer derramar graça sobre a tua vida. Deus quer derramar o teu favor sobre a tua vida, mas entenda algo: pecado que não é, Moisés, confessado, vira lepra, e lepra que não é curada, ela mata, Moisés, o avivamento, mata o mover de Deus, ela te rouba da presença. Mas a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7, versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Deus tem restauração para a tua terra, crente. O avivamento só pode acontecer se nós estivermos prostrados na presença de Deus. Não é questão de sermos perfeitos, não me interprete mal. Não é questão de nós sermos perfeitos, não. É uma questão de nós sermos humildes. Está pegando a chave? Todos nós, músicos, temos alguma falha, alguma fraqueza dentro de nós, mas um coração humilde recebe a boa palavra de Deus. Então eu caio em si que eu preciso ter um encontro com o Pai. E para que eu venha ter esse encontro com o Pai, em primeiro lugar eu preciso ser purificado, caso contrário a glória de Deus irá me consumir. E é por isso que o fogo de Deus, meus queridos, não tem vindo nos dias de hoje em muitos templos, porque a glória de Deus, meus queridos, se você é santo, ela vem sobre você e faz morada, ela te santifica cada vez mais, ela te capacita, ela te reveste. Mas se você não está alinhado e a glória de Deus, o fogo vir, esse mesmo fogo também te consome, porque a Bíblia diz que nosso Deus é um fogo consumidor. Aí muitos começam a perguntar e dizer: Senhor, o porquê da frieza espiritual em meu ministério? Ele nunca rompe, ele nunca decola. Senhor, por que, Senhor, não vejo o teu fogo, a tua ação, o teu mover? Porque falta ali santidade em tua vida. E quando eu falo, meus queridos, santidade, estou falando de uma totalidade. Tem pessoas que são fiéis a Deus em uma parte, mas em outra parte deixa a desejar. Quem foi o rei Osias, meus queridos? Um rei que foi fiel a Deus em todas as áreas da tua vida. Na reta final ele faz um único erro, pega, meus queridos, um incensário e entra dentro do templo para queimar incensário. E aquela função não era para os reis, era para os sacerdotes, era um mandamento perpétuo. Somente o sacerdote tinha essa autoridade. E quantos nos dias de hoje quer fazer, meus queridos, aquilo que não foi chamado para fazer? Quantos nos dias de hoje, meus queridos, não têm observado os pequenos detalhes da vida cristã? Dobre a tua atenção aqui. As criancinhas não conversam. Presta atenção. São os pequenos detalhes da vida espiritual que faz a diferença em nosso relacionamento com Deus. Muitos de vocês têm praticado boas obras na presença de Deus, mas existem pequenos detalhes que o Pai quer moldar, que o Pai quer trabalhar. E esses pequenos detalhes, muitos estão maquiando, a vez de você expor eles para Deus. Aos teus olhos, talvez não surgiu como erro, mas, meus queridos, a consequência de nós não confessarmos, por mais mínimo que seja, uma iniquidade em nossas vidas, uma transgressão, é que o céu se fecha. Avivamento é o seguinte, meus queridos: ele não trabalha pela metade na vida do homem, ele trabalha por um todo. Ou nós estamos alinhados com o propósito dos céus e vivemos avivamento pleno, ou ele não acontece.
É por isso que nós precisamos, meus queridos, comer a palavra de Deus e fazer como o apóstolo Paulo ordenou aos coríntios: examine o homem a si mesmo. Examinar é fazer uma check-up. Não é o apóstolo, não é o pastor que vai fazer essa check-up em tua vida, não, meu queridão. É você. E o próprio Pai vai te mostrar os pequenos pontos que você tem que ser lapidado. Amém? Primeiro pilar do avivamento é arrependimento. Segundo pilar do avivamento. Segundo pilar do avivamento se chama obediência. Existem muitos músicos que gostam de sacrificar a Deus, fazer grandes propósitos, mas após uma vida de arrependimento, note que é um conjunto de engrenagem. Entra em segundo lugar a obediência. Obediência plena à palavra de Deus. 1 Samuel 15, versículo 22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor do que a gordura de cordeiros. Ele estava direcionando essa palavra nos que há pessoas que se destacavam muito no sacrifício, e existem muitos nos dias de hoje que, meus queridos, coloca a tua fé pautada em sacrifício, em boas obras, entre aspas. Eu fiz essa oferta na vila de Ciclano, eu fiz isso e aquilo outro, e o Pai está dizendo para você: meu filho, minha filha, deixa eu te ensinar algo poderoso. Antes de qualquer sacrifício, melhor é obedecer do que sacrificar. Obediência plena à palavra de Deus abre os céus sobre a vida do homem. Deus ordena as bênçãos dele para correr atrás de você. E quando eu falo de obediência plena, é de Gênesis a Apocalipse. Precisamos, meus queridos, nos submeter à palavra de Deus. As Escrituras dizem, meus queridos, em 1 Pedro 1, versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Você quer? Nos quis resumir essa palavra santo, e aprendemos que de uma forma bem simples o que é uma vida de santidade a Deus: obediência à tua palavra. Pai fala com você, vai para a direita, você vai para a direita. Pai fala com você, vai para a esquerda, você vai para a esquerda. O Pai fala com você, faz um propósito de 1 hora de oração por dia, você não teme e faz um propósito de 1 hora de oração por dia. Obediência plena à voz do Espírito Santo de Deus e à palavra de Deus. Agora, se nós não comemos a palavra, peneiramos aquilo que queremos viver, haverá um bloqueio no mundo espiritual. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E quem vai viver esse bloqueio é o apóstolo? É o ministro? Não. Quem vive esse bloqueio é quem não se alinha com a palavra de Deus. Segundo pilar para a restauração do avivamento: obediência plena a Jesus em tua palavra. Terceiro pilar, já estou finalizando. Terceiro pilar para que o avivamento seja restaurado. Hoje eu estou falando de chaves rasas, amém? Mas poderosas, porque estão em primeiro lugar.
Terceiro pilar para que o avivamento venha a ser restaurado: oração e jejum. Oração e jejum, meus queridos, é algo que tem estado escasso nos dias de hoje. É algo, meus queridos, que já não é mais praticado pela maioria. Quando nós falamos, meus queridos, em oração, grande parte, meus queridos, tem a coragem de dizer que não está orando 5 minutos por dia. E queremos uma igreja avivada. Temos a coragem, meus queridos, a cara de pau, de cultuarmos e participarmos, meus queridos, de um ministério de avivamento. E após o término do culto, nós dissermos: o culto estava tão frio, eu acho que estava faltando azeite no meu pastor. Presta atenção aqui, meus lindos. Deixa eu te dizer uma verdade bíblica. Avivamento. Todos digam em alta voz comigo: avivamento. Mais forte: avivamento. É algo pessoal, entre eu e Deus. Aleluias. Glória a Deus. Você sabe o que isso significa? Que você pode estar em um ambiente de glória, o próprio Deus descer aqui dentro e se mover, e você não ser tocado. A irmã da direita é pegada pelo poder de Deus, a irmã da esquerda é tomada pelo poder de Deus, o irmãozinho na frente cai arrebatado, e você fica intocável. Qual é o mistério? O mistério é que, meus queridos, o mistério é que muitas vezes perdemos a sensibilidade pela falta de eu já não viver uma comunhão diária com Deus. Eu estou falando de chaves. Primeiro, arrependimento. Segundo, obediência à palavra de Deus. Terceiro, oração e jejum. Aí aquelas lágrimas que desceram da minha face quando o primeiro louvor era tocado na igreja não desce mais. Aí como que você começa a identificar que a frieza espiritual está te tomando? Você ficar um culto, 2 cultos, sem chorar, sem sentir arrepio, sem de alguma maneira receber a presença de Deus em tua vida, eu poderia dizer que é até normal, porque o homem ele tem altos e baixos em tua vida. Mas meu querido, minha querida, se passar pela terceira vez, a quarta vez, e você não sentir nada dentro de um culto de avivamento, é porque tem algo de muito errado com você. Sintomas, meus queridos, da frieza espiritual na vida de um homem, de uma mulher. Entramos para dentro de um ambiente de glória. O ministério começa a orar e a buscar a presença. Eu começo a abrir minha boca. O sono intenso começa a vir. Há dias que nós realmente estamos com sono, amém? Não é pecado sentir sono. Mas o que eu quero dizer para você, meus queridos, é que quando estamos frios espiritualmente, presta atenção, vai vir cansaço em tua vida, vai vir sono em tua vida, vai vir, meus queridos, fadiga em tua vida. Parece que todas as coisas estão contribuindo para que você não esteja como os demais, orando com fervor, buscando. Você vai ter desejo de sentar, de estar quietinho em um canto. O que é isso, meus queridos? A falta de sensibilidade. Mas aquele que está sensível a Deus, por causa do nível de oração e jejum que ele vive, ele identifica a presença de Deus no ambiente. Ele começa a adorar, o arrepio começa a acontecer, outras vezes a eletricidade, o poder de Deus, ele começa a chorar. Meus queridos, e a glória de Deus caindo sobre a vida de um homem, é impossível ele ficar parado, é impossível ele ficar de boca fechada, é impossível ele não glorificar. Porque não tem nada mais glorioso, meus queridos, não tem nada mais tremendo do que nós sentimos a realidade de Deus em nossas vidas. 3 princípios, 3 pilares para que o avivamento venha restaurado. Deixa eu finalizar essa mensagem dizendo: tem muitos nos assistindo nesse exato momento, tem muitos acompanhando essa mensagem. Prestai atenção, queridos, famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Pare de buscar
a revelação de muitas chaves. Vivemos em dias em que a terra, a igreja tem passado pelo excesso de informação. Cada líder apresenta o reino de alguma maneira, e estamos, entre aspas, tão desejosos, tão querendo a Deus, que muitas vezes esquecemos dos pilares do avivamento. Os pilares do avivamento é simples: arrependimento, obediência, oração e jejum. Se você não pratica essas 3 chaves, o profeta pode sentar na mesa com você, passar todas as revelações dos céus, falar sobre a nuvem de glória, falar das chaves que você precisa executar para acessar a nuvem de glória, puxar o poder de Deus para baixo, mas você sabe o que vai acontecer? Nada. Por quê, meus queridos? Porque no mundo espiritual existe algo chamado chave do avivamento. O Pai pega essa chave, que é uma palavra rema, que é uma palavra de decreto, e Ele dá para aquele que está com o coração alinhado. Ele dá para aquele que está vivendo uma vida de arrependimento, obediência, oração e jejum. Toma, meu filho, e coloca na mão desse homem e dessa mulher. E esse homem e essa mulher, meus queridos, pratica e executa aquilo que tem sido dito e ensinado através dos profetas e homens de Deus nos dias de hoje. Mas a grande diferença é que ela faz, e na mesma hora acontece. E a grande parte dos famintos e sedentos por Deus não tem tido esse acesso à nuvem de glória. E a pergunta é: o porquê? Eu sinto o perfume do Espírito Santo de Deus, meus queridos, quase toda semana. Raramente tem uma semana que não sinto. Você sabe o que? Você está dentro de um quarto e de repente vinha a fragrância, como esse óleo da unção que nós usamos na igreja, e inundar todo aquele quarto. Eu senti isso pela primeira vez na minha vida, meus queridos, há uns 4 anos atrás. A primeira vez aconteceu num quintal de uma filha na fé. Estava eu com mais 7, nunca vou esquecer esse dia. Há 4 anos atrás, as boas novas que eu trago para você, que ainda hoje continua queimando da mesma forma, acontecendo da mesma maneira. Por quê? Porque os princípios que levam a gente a viver a intimidade ainda têm estado em meu coração. Aí eu vejo pessoas recebendo impartição, transferência de unção de muitos homens de Deus, recebendo revelação de mistérios, mas vivendo uma vida de sequidão espiritual, porque ignora os tesouros espirituais, ignora a essência de Deus que Deus tem derramado, meus queridos, em tua vida. E eu finalizo dizendo: enquanto a igreja não aprender a valorizar, meus queridos, o fogo do Espírito Santo, a unção, a presença, a igreja irá viver uma vida de derrota e fracasso. Só existe um que tem o poder de promover você sobre essa terra, e essa pessoa maravilhosa é o Espírito Santo de Deus. E se você não receber esse precioso Espírito Santo e zelar por ele, nada irá acontecer em tua vida. Aí você irá se perguntar: qual é o problema, Senhor? Qual é o problema? Ei, crente, olha para mim. Não queira achar os problemas em tua volta, não. A falta de humildade e simplicidade, vamos sempre tentar achar um culpado pelos nossos problemas. O problema é porque o Anderson não me ajudou, é por isso que eu estou nesse problema. O problema é que a apóstola não está orando por mim. O problema é que a diaconisa não tem mais tempo para limpar a casa de Deus. Um pequeno exemplo, tá, minha filha? Então sempre vai ter algum problema, e eu quero camuflar, eu quero esconder a realidade do problema que eu enfrento, e Deus nunca vai tratar, porque eu preciso achar um culpado. Aí eu vou falar como Luiz Hermínio: seja humilde, diga para Deus: Senhor,
esse cara sou eu. Tudo que isso foi pregado, esse cara sou eu. É eu, Deus. Eu preciso me arrepender, eu sim. Não é para o meu irmão, essa mensagem não foi para mim, não. É eu, Deus, eu preciso obedecer mais, não. É eu, Deus, eu preciso levantar altar de oração e jejum em minha vida. Esse cara sou eu. Está entendendo? Precisamos nos posicionar mediante a palavra de Deus, meus queridos. O que eu prego e transmito aqui também serve para mim. Eu sou o primeiro a passar pelo alinhamento espiritual, e eu estou dizendo que no meu espírito, Senhor, esse cara sou eu. Eu quero mais de Ti, eu quero viver o avivamento, eu quero o melhor do Senhor sobre essa terra. Eu não posso ser reprovado. A minha descendência, a minha família foi reprovada, a maldição foi quebrada em mim, porque eu fui o primeiro a converter em minha família. Mas daqui em adiante eu tenho que dar certo. Eu só tenho uma oportunidade. Esse é o tempo do avivamento. Esse é o tempo dos céus abertos sobre a vida daqueles que querem se posicionar mediante a palavra de Deus. Você tem, irmãos, a oportunidade de viver algo inédito, algo fantástico, algo sobrenatural em tua vida, em tua casa, em tua história. Deus está aqui, irmãos, para te ativar, para avivar a obra dele em tua vida. Deus tem um pacto, uma aliança com você sobre essa terra. A palavra de Deus, nos quiser, é uma poesia, é uma carta de amor de Deus para nós. Tudo está relacionado com como eu enxergo ela. Por mais, meus queridos, dura que ela seja, uma certa vez o Espírito Santo de Deus veio até o teu filho, profeta João, profeta do amor. Uma certa vez o Espírito Santo, o Senhor Jesus veio até ele e deu um alimento para ele, diz a palavra, deu uma palavra. Mas ela era amarga, era difícil de se engolir, mas depois se tornava mel, se tornava doce. A palavra de Deus vai se tornar mel e doce para você, quando você olhar para ela com bons olhos. O Pai transmite uma palavra como essa, não querendo reprovar filhos e filhas sobre essa terra, mas querendo alinhar filhos e filhas, para que filhos e filhas venham viver o melhor de Deus sobre essa terra. Está compreendendo? Deus tem o melhor para você. E o melhor de Deus acontece quando estamos debaixo do avivamento, debaixo do fogo, debaixo da glória, debaixo da santidade, debaixo da kadosh, debaixo, meus queridos, da presença eterna de Deus. Se levante e venha ao avivamento nessa noite. Toda igreja se levante e venha para a frente do altar. O fogo virá sobre você. Ei! Mais fogo, mais glória.